Todos. Essa sessão nós vamos fazer uma adaptação até de uma sessão que fizemos na disciplina de nefrologia lá do Hospital das Clínicas, eu e Lucas, já com alguma mudança e enxugamos um pouco, porque lá foi uma coisa assim mais geral. A gente vai focar muito na terapia intensiva. Na verdade, o meu interesse nessa questão de vírus veio no momento que eu estava dirigindo o Roberto Santos, em 2015, que desabou sobre o Roberto Santos a epidemia da Zika, né? E aí eu comecei a montar uma força-tarefa lá e comecei a estudar um pouco essa questão de vírus através sobretudo, com as colaborações com alguns colegas do Texas e Albert Koh, da Universidade de Yale, que veio para cá, ficou aqui 2 meses me ajudando. Então, eu comecei a estudar vírus. Quando eu percebi essa pandemia, esse surto na China, eu fiquei com a antena meio ligada e fiquei muito preocupado. Já comecei a ler alguma coisa e mandar artigos para os colegas, mas no início, assim, em janeiro, o pessoal não deu muita importância. O fato é que nós estamos de frente a uma situação totalmente nova, inusitada, global, algo que nas nossas vidas provavelmente vai ser a única vez que nós vamos enfrentar algo semelhante. É uma situação que muda a cada dia, os governos erram, os cientistas erram, os economistas erram, as pessoas erram, porque existe uma situação que não se sabe exatamente como nós vamos conduzir do ponto de vista até de questão de abertura para diminuir o dano da economia. Então, é um assunto de extrema importância. E mesmo no campo da nefrologia, nós estamos tendo dificuldade de entender algumas coisas. Então, eu diria que o mundo se transformou num laboratório global de Covid, onde toda a ciência, praticamente, não só a ciência médica, ela tem se voltado para estudar essa doença, desde os epidemiologistas, os biologistas moleculares, os bioquímicos, os médicos. Até hoje, eu conversando com o Lucas, ele pegou uma carta, um documento, talvez ele mostre hoje, de uma startup na Califórnia que estava desenvolveu, né? Já está vendo, já está mandando para Nova York uma máquina diferente de hemodiálise, né? Então, de modo que a gente percebe que todo o mundo está voltado a isso, no sentido da gente ter rapidamente uma vacina, que é a única solução definitiva, ou um tratamento para os casos graves. Então, o serviço oferecido no é fora do comum. Nós temos, do ponto de vista da lesão renal aguda, até a própria insuficiência renal aguda, nós temos dados muito conflitantes. Em primeiro lugar, os dados da China, eles são dados que a gente não confia muito. Eles têm uma população extremamente homogênea, com algumas características genéticas que talvez não reflitam o que nós estamos vendo no resto do mundo. Lucas vai mostrar alguns dados sobre a China num gráfico, e nós temos os dados de Nova York. Estamos curiosos que Nova York é uma costa, Califórnia é outra. Não temos os dados da Califórnia, temos os dados de Seattle e temos dados da Itália. De modo que, na cidade de Nova York, houve uma incidência muito grande, porque lá tem uma população de negros, obesos, doenças crônicas, não é? Pessoas que têm tido, a doença lá tem tido muita insuficiência renal em números totalmente diferentes dos números da China. Seattle parecido, estamos aguardando dados da Califórnia, e na Itália nós temos alguns dados mostrando incidência maior. Por outro lado, onde ela atingiu fortemente foi na Lombardia, que tinha uma população muito idosa, de modo que a gente fica na dúvida, né, com relação, deixa eu ver se eu passo aqui, com relação à real incidência dessa doença. Vou passar aqui o segundo. Do ponto de vista da patogênese, que é o que nós vamos falar um pouco, o dado assim mais
claro, mais clássico, é de uma hipoperfusão renal provocada por uma tempestade de citocinas. Esse modelo nós estamos acostumados a ver. Esse é o nosso dia a dia do pessoal da terapia intensiva e nós, nefrologistas, né? Quando o paciente tem choque, tem situações onde existe uma tempestade de citocinas por uma resposta imunológica inadequada, talvez uma resposta que não seja ainda totalmente controlada, uma resposta, em alguns casos, selvagem, imatura, parecendo algumas outras doenças virais que atingem os indivíduos de modo diferente. Em alguns, eles têm uma forma fulminante. Então, existe um dado importante dessa tempestade de citocinas. Isso é um fator importante. Mas esses pacientes, eles não são admitidos só, digamos assim, com choque. Eles têm, inclusive, muito mais insuficiência renal, eles têm muito mais um quadro de pulmonar, né? Um quadro pulmonar agudo, não necessariamente ligado inicialmente ao choque. Tem um paciente que piora também e desenvolve sepsis, vem ter o que nós estamos acostumados a ver. A maioria dos pacientes, eles desenvolvem insuficiência renal entre 7 e 15 dias de internação na terapia intensiva. Então, nesse padrão, digamos assim, de citocinas. Existe um efeito direto do vírus, isso está bem provado, vocês vão ver que o receptor de angiotensina 2, que é muito frequente, o receptor da AT2, a enzima de conversor da angiotensina 2, que é muito comum nos rins. Então, você tem partículas virais, o vírus já foi detectado diretamente. Existem trabalhos de necrópsia, trabalhos interessantes com necrópsias feitos, foram 6 pacientes onde se fez necrópsia, onde você consegue ver o vírus diretamente. Existem dados mostrando que esses pacientes, um percentual entre 40%, eles têm proteinúria. Eles têm uma proteinúria importante, mas é uma situação que também nós vemos em outras doenças virais, a presença de proteinúria. Então, nós não conseguimos ainda relacionar totalmente a proteinúria com o vírus agindo diretamente. Por outro lado, 27% dos pacientes desenvolvem um quadro de hematúria, mostrando que possivelmente esse vírus ataca os rins de um modo direto nos túbulos. Existem outras teorias também com relação a complexos imunes. Não se mostrou até hoje em nenhum trabalho a presença de complexo imune claramente. A gente sabe que muitos desses pacientes usam drogas, usam antivirais, né? Tem alguns relatos de rabdomiólise, algo que é totalmente diferente da SARS de 2005. Na SARS de 2005, por exemplo, havia muito mais rabdomiólise. Quem fazia insuficiência renal aguda tinha uma mortalidade entre 92% e 97%. Isso não está acontecendo na Covid-19. E isso, de certa forma, é muito parecido com o que a gente vê no dia a dia desses pacientes graves de UTI. Mas tem algumas particularidades que eu vou falar um pouquinho mais na frente. E existem relatos de GESF, né? Tem pacientes justamente que têm casos negros, pacientes negros, poucos casos, mas que têm um quadro de GESF, que é glomerulosclerose segmentar focal. Esse caso descrito, inclusive, é um paciente negro que tinha o gene da APOL1, que é um gene extremamente ligado a GESF por heroína em negros americanos. Mas GESF também pode vir com tudo, pode vir com doenças virais outras, dengue, drogas, heroína, antibióticos, anti-inflamatórios, de modo que nós ainda temos poucos dados com GESF. E ainda faltam também dados sobre como é que eu chamo? Um quadro mais grave de insuficiência renal. Há alguns relatos já de pacientes que poderiam ter feito necrose cortical bilateral. Foram pacientes que simplesmente não saíram de diálise. E depois vocês vão ver alguma coisa que eu vou falar sobre isso, que pode ser que bata. Não tem publicação ainda de necrose cortical bilateral, que seria um extremo de um quadro de
de uma lesão mais grave, mas já existem algumas sugestões com relação a isso. Bom, mas o assunto que mais chama a atenção nossa aqui, que tem dado muito o que falar, e eu particularmente tenho lido bastante sobre isso, é o receptor da enzima de conversão da angiotensina 2. Então, ele é o portal de entrada do SARS de 2005 e é o portal de entrada do Covid-19 no organismo. Onde ele está? No pulmão, nos pneumócitos, né? No túbulo renal, ele tem 100 vezes mais até do que no pneumócito. Ele está disseminado pelos vasos, o receptor, no coração, no cérebro. Então, provavelmente, essa patogênese tem muito a ver com o receptor, com essa entrada dele através da enzima de conversão da angiotensina 2, que, na realidade, eles têm um outro efetor, digamos assim, que é o TMSS, que também ele é muito importante na entrada do vírus na célula. Ora, no início, houve um artigo no Lancet, um artigo muito rapidamente, onde até, inclusive, se alertava que, teoricamente, esses pacientes poderiam ter piorado a doença se eles estivessem usando enzima conversora da angiotensina, bloqueador da enzima de conversão da angiotensina ou bloqueador do receptor. Mas isso foi rapidamente colocado em dúvida e saíram diversos trabalhos mostrando que essas drogas não devem de jeito nenhum ser suspensas e que é possível que elas protejam da lesão mais grave. Tanto que tem alguns estudos em andamento com receptores, com bloqueador do receptor da angiotensina, né? No caso até losartan, tem estudos ocorrendo em pacientes que não são hipertensos e está se usando uma dose baixa do losartan. Tentou-se analisar os dados da China, buscando retrospectivamente se pacientes hipertensos usando losartan tiveram uma evolução melhor ou pior. Isso não foi possível porque menos de 25% dos chineses lá usam esses antihipertensivos e não se teve dados para concluir alguma coisa, de modo que tem estudos em andamento e todas as sociedades médicas americanas, europeias, de hipertensão, de cardiologia, já colocaram que essas drogas não devem ser suspensas em razão até do efeito benéfico que elas têm e um possível efeito protetor. O fato é que eu diria que muita pesquisa está sendo nessa direção, porque essa proteínazinha que faz a coroa, ela se liga ao receptor ACE2 e ela, inclusive, é um dos alvos da vacina. Um dos alvos da vacina. E também tem estudos experimentais, um estudo muito interessante que saiu no JCI, se usando um receptor ACE2 solúvel para diminuir a lesão, de modo que intensa pesquisa está acontecendo aqui. Por quê? Porque quando o vírus entra, ele provoca lesão pulmonar aguda, provoca alterações no miocárdio, provoca aumento da permeabilidade vascular. Então, existe uma intensa pesquisa nessa área. Isso por si só nos daria a possibilidade de passar mais tempo até discutindo isso. E essa doença, parece que a entrada que ficou ruim, isso aqui foi... eu estava refazendo esse slide, mas essa doença ela tem causado coisas muito estranhas. Tem 20 crianças em Nova York com Covid, com a síndrome exatamente igual a 16 a 20 crianças, exatamente igual a Kawasaki. E todas têm Covid positivo. Tem pacientes que o primeiro sintoma é AVC. Tem pacientes que têm um quadro de desorientação, infarto do miocárdio, SAF.
coagulação intravascular disseminada. Quer dizer, todas essas lesões, elas possivelmente, CVD, né? Todas essas lesões possivelmente têm a ver com a lesão do vírus no endotélio vascular. Quer dizer, do mesmo jeito que você tem o receptor no pneumócito 2, que você tem no rim, o endotélio vascular tá cheio dessas lesões. Então, esses pacientes desenvolvem um quadro de miocardite, de modo que é possível que, pelo menos, a modulação, aí é uma coisa, digamos assim, que eu aposto, não, assim, que é possível que grande parte da modulação desses efeitos se dê realmente via o sistema renina-angiotensina, e através dessa entrada. Porque nós estamos aprendendo a doença, né? Nós as ainda aprendendo muito sobre essa doença. De modo que essas são as considerações que eu gostaria de fazer, colocando que nós estamos ainda, do ponto de vista da patogênese, tateando. O que nós temos de concreto, de fato, é o quadro da insuficiência renal aguda, que é muito parecida com um quadro de necrose tubular aguda, de injúria renal aguda. Para terminar, hoje até Carol me mandou um estudo, na verdade um relatório extraordinário do pessoal do hospital de Montefiore, lá do Bronx, onde eles eles enfrentaram algo muito pesado, né? E se prepararam, e esse estudo até pode nos ajudar. Porque se a situação piorar, não é? A gente sempre fala em respirador, né? Mas se a situação piorar, nós vamos ter problema com máquina de diálise, não é? Nós vamos ter problema com banho de diálise, vamos ter problema com equipe de nefrologistas e com equipe de enfermagem, quer dizer, que é um pessoal altamente especializado. O Lucas provavelmente vai mostrar algumas estratégias que se fez aí com máquinas, inclusive circuitos novos, para que você não tenha tanto contato com o paciente, linhas, né? E, inclusive, eles colocaram lá no Montefiore uma unidade de diálise peritoneal, digamos assim. Colocaram muito doente em DP agudo. Não é a melhor opção, claro que não, mas numa situação como eles tiveram, era um hospital de 800 leitos, que de repente o número de consultas de nefrologia foi saltando. Tem uma tabela que Carol mandou, muito boa. A cada semana ia aumentando o número de consultas para nefrologia. Então, não, quer dizer, no momento que você tem um número grande de pacientes em terapia intensiva, certamente nós vamos ter um número grande de pacientes precisando de diálise, e talvez a gente deva se preparar. Eu sei que nós temos alguns planos de contingência, inclusive com outro tipo de equipamento nos hospitais, o pessoal já começando a ver, mas é uma situação inusitada e que cada dia a gente aprende mais. Se eu for do ponto de vista assim, filosófico, eu não vi nenhum trabalho que diga que diálise precoce melhora, não gostaria de recomendar isso. Eu acho que as indicações de diálise continuam exatamente as mesmas que nós temos. Controle volêmico, controle de eletrólitos e controle de uremia. Eu vi que nesse hospital de Montefiore eles têm 2 medicamentos que a gente usa, quer dizer, que nós não temos padronizados no Brasil para controle da hipercalemia, que eles usavam muito, que é o zircônio e o outro medicamento, que ajudou, segundo eles, né, bastante no manejo da hipercalemia. De modo que são essas as considerações que eu queria fazer sobre a patogênese, e a gente segue o barco. Obrigado. Então, vamos lá. Obrigada, Antônio Raimundo. Vamos deixar as perguntas para o final. E agora a gente vai dar continuidade com o Lucas, falando um pouco da incidência de lesão renal aguda e das terapias disponíveis para a gente tratar essa patologia. Vamos lá, Lucas. Boa noite a todos. Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu vou falar sobre incidência e recomendações de terapia renal substitutiva nesse
contexto de pandemia pela Covid-19. Aqui. Não estou conseguindo passar. Pronto. Então, aqui a missão, visão e os valores da nossa instituição, né? E minha apresentação vai ser dividida em 2 pontos, né? A questão da apresentação dos dados de lesão renal aguda e terapia renal substitutiva dos principais países que sofreram pela questão da pandemia. Antônio Raimundo já chegou a comentar aí da China, né? Em Wuhan, na província de Wuhan, na Lombardia, na Itália, e na costa leste dos Estados Unidos, Nova York, né? Foram as principais, e também tem dados da Inglaterra, né? Do Reino Unido. E, por fim, vou falar sobre as recomendações, né, em terapia renal substitutiva, né, e medidas de contingência para pelo risco de faltar material, faltar equipamento, faltar material humano, né, como o Antônio Raimundo comentou. Bom, aqui a gente tem uma tabela do material suplementar do primeiro artigo do New England, falando sobre os aspectos epidemiológicos, né, clínicos lá da província de Wuhan. E aqui a gente tem um comparativo dos 3 principais coronavírus que a gente já teve, né, o SARS, que foi no início dos anos 2000, o MERS, né, que foi logo depois, e agora o SARS-CoV-2 com a questão da Covid-19, né, causando a Covid-19. No SARS-CoV-2, a gente tem uma incidência de febre um pouco menor, né, do que nos outros 2 coronavírus, né, por isso que talvez seja uma coisa que acaba disseminando sem identificar o sintoma do paciente, né? Linfopenia bastante prevalente, mas ainda menos do que foi visto no SARS-CoV-1, né? E a necessidade de ventilação mecânica da Covid-19 está em torno aí de 20%, né? Dos casos todos, sendo que bem menor ainda do que a gente teve no MERS, né? Que foi quase 80% dos pacientes com altíssima taxa de mortalidade, na faixa dos 40% aqui no MERS, e atualmente a taxa de mortalidade da Covid-19 está em torno de 1,5% a 2%. Provavelmente isso aqui vai ser menor depois que a gente tiver uma melhor visão populacional da doença, né, dos pacientes assintomáticos, né, que a gente não tem ainda. Então, atualmente a mortalidade está em torno de 2%. Então, em relação à incidência de lesão renal aguda, comparando com o SARS, né, que foi mais parecido com esse quadro atual, tivemos incidência de lesão renal na casa dos 7%, né, no SARS, e a mortalidade acima dos 90%. Vamos ver como é que seria agora aqui com o SARS-CoV-2. Então, sobre lesão renal aguda e o SARS-CoV-2, a lesão renal aguda é uma importante complicação dessa doença, correndo aí até perto de 10% dos casos gerais, né? Isso varia, por exemplo, China, menos de 0,5%, e outros países aí uma incidência bem maior. Incidência em paciente crítico chegando aí 1/4 dos doentes, né? Conforme dados até dos Estados Unidos e italianos, e foi indicado como um preditor de mortalidade independente de qualquer outro fator, né? Como o Antônio Raimundo comentou, o SARS-CoV-1 não foi identificado o vírus no rim, então a lesão renal aguda aparentemente parece ser justificada por uma tempestade de citocina que vai levar essa disfunção orgânica do rim à distância, né? O crosstalk entre o pulmão e o rim, inflamação no pulmão gera inflamação que chega no rim e leva a uma necrose tubular aguda. Então, para tentar identificar esses potenciais mecanismos de lesão renal aguda na Covid-19, esse estudo, acho que foi na Critical Care, esses chineses eles fizeram análise do RNA das células renais de 15 indivíduos saudáveis, procurando apenas a assinatura genética em busca de receptores virais conhecidos do SARS-CoV-2, que a gente sabe que o vírus se liga ao receptor ACE2, né, da angiotensina 2, mas para ele poder entrar na célula, ele precisa ter ligação também a esse receptor, que é o TMPRSS2. E foi identificado que no túbulo proximal e no podócito, os únicos 2 lugares do rim em que existe a concomitância do aparecimento tanto da enzima conversora de angiotensina 2, né, do receptor, quanto esse outro receptor que é necessário para poder entrar na célula. Então, seriam potenciais sítios de danos diretos do vírus no rim, né? Então, assim, seria como esse estudo também citou sobre essa concomitância dessa expressão ser maior. Agora. Estava sem som? Foi. Como foi encontrado essa associação desses receptores, maior expressão nos ocidentais em comparação aos asiáticos,
seria um questionamento se a incidência de lesão renal aguda seria maior na nossa população, né, aqui do lado ocidental, ou se também a gente poderia ter um risco maior de lesão glomerular com proteinúria, haja vista aqui o risco de lesão podocitária. Né? Já teve, como o Antônio Raimundo comentou, teve relatos de casos aí de pacientes com importante disfunção renal e proteinúria importante, negro com gene APOL1, que levou a síndrome nefrótica no contexto de positividade para o SARS-CoV-2 com sintomas, né? E essa expressão da enzima conversora de angiotensina é 100 vezes mais prevalente do rim do que o pulmão. Então, podendo ser um sítio de dano direto do rim, do vírus sobre o rim. Aqui um estudo também na província de Wuhan, uma coorte retrospectiva dos pacientes admitidos, né, com a Covid-19. A gente pode ver aqui que a incidência de pacientes, a prevalência de pacientes com doença renal crônica pequena, né, mas que com um contexto de maior mortalidade nesses pacientes, e pacientes também que chegavam com creatina aumentada tiveram um pior desfecho, né, em comparação aos pacientes que eram admitidos com creatina normal. Dos pacientes que tiveram lesão renal aguda, esses pacientes tiveram 96% de óbito, né? E quem necessitou de diálise aqui, dos 10 pacientes, todos os 10 pacientes foram a óbito nessa coorte retrospectiva. E aqui só uma questão de temporalidade. O início dos sintomas para o início da dispneia, habitualmente em torno da primeira semana, né? A partir do 7º, 8º dia, o paciente inicia sintomas mais graves. A evolução para a SARA ocorre em torno do 10º para o 12º dia, e a incidência de lesão renal aguda se dá na segunda semana do início dos sintomas. E aqui, esse estudo também ele usou alguns marcadores, né, comparando os pacientes que tiveram desfecho favorável com desfecho desfavorável. Aqui a gente pode ver que, do lado esquerdo, o dedímero, a interleucina 6 e a troponina eram relativamente similares nos pacientes à admissão, sendo que a curva abria a partir da segunda semana nos pacientes que iam ter um desfecho desfavorável, com elevação de troponina, interleucina e dedímero, né? E aqui do outro lado, a ferritina e o LDH já maiores desde a admissão nos pacientes que evoluíram a óbito, né? Sendo que a ferritina uma diferença ainda maior, e o único que teve relação inversamente proporcional foi a linfopenia, né? Os pacientes com maior intensidade de linfopenia foram exatamente os pacientes que evoluíram desfavoravelmente. Os pacientes que sobreviveram tiveram elevação da contabilidade de linfócitos no decorrer do internamento do tempo de observação. E aqui passando para a questão de paciente crítico realmente, né? Esse aqui foi o primeiro estudo chinês em pacientes críticos, também na província de Wuhan. 52 pacientes admitidos em UTI com importante hipoxemia, necessitando de alto aporte de oxigênio, com a taxa de internação de UTI desse relato aí de 7%, ou seja, todos os pacientes que foram hospitalizados, 7% foram para a UTI, que foram esses 52 pacientes que eles acessaram, e o objetivo do estudo foi ver a diferença entre os sobreviventes e não sobreviventes até a 4ª semana de observação, sem intenção de gerar hipótese diagnóstica, foi um estudo mais observacional. Então, lesão renal aguda. Os pacientes que desenvolveram lesão renal aguda desses doentes críticos, 80% foi a óbito. Dos pacientes que necessitaram de ventilação mecânica, 86% foi a óbito. E os pacientes que necessitaram de diálise, quase 90% dos pacientes tiveram desfecho desfavorável. Então, até o final do estudo, de todos os pacientes, até a 4ª semana, quase 62% foi a óbito. Entre o início dos sintomas e a ida para a UTI foi em torno de 10 dias, né? E ainda dos 20 pacientes sobreviventes, 3 ainda estavam em ventilação mecânica e 1 em ECMO, quando eles fizeram a descrição desse estudo. Então, provavelmente, a taxa de mortalidade de 60% seria ainda maior. Um aspecto, assim, digamos, positivo seria o pneumotórax, a incidência de pneumotórax barotrauma muito menor do que observado na MES, que atingia até 1/4 dos pacientes críticos. Aqui, como a gente pode ver, os pacientes com importante hipoxemia, tanto os sobreviventes quanto os não sobreviventes, né? Score de gravidade elevado, né? Tanto pelo APACHE quanto pelo SOFA. E a creatinina aqui, pelo menos por esse estudo, não parece ter sido um importante diferencial para predizer evolução. Aqui, como está em micromol por litro, é só dividir por 88 que a gente tem a nossa creatinina de miligrama por decilitro, tá certo? Um aspecto que ele observou também, que 80% dos pacientes tinham linfopenia, sendo essa linfopenia mais intensa nos pacientes com desfecho desfavorável, se interrogando aí uma possibilidade de apoptose dos linfócitos, como foi descrito tanto no SARS quanto na MERS.
Então, agora comparando os estudos do Oriente com o que a gente começou a ver aqui pelo Ocidente, começando com o que foi observado nos Estados Unidos. Aqui, esse estudo aqui da China, eu vou basicamente comparar os pacientes com sintomas mais severos, tá certo? Por conta eu creio que até a indicação de internamento e idas à emergência foi um pouco diferente da China em relação ao que aconteceu com os Estados Unidos, né? Então, aqui na China, nós tivemos 14% de necessidade de ventilação mecânica nos pacientes com sintomas mais severos e nessa carta que foi enviada com quase 400 pacientes de Nova York, 33% dos pacientes necessitaram de ventilação mecânica, né? Entre eles, os principais foram pacientes com obesidade e com provas inflamatórias aumentadas. Da parte de diálise, se a gente pegar pacientes com sintomas severos, 5% necessitou de terapia renal substitutiva e mais ou menos em linha com o que foi observado em Nova York também. Dos pacientes que estavam em ventilação mecânica ou VNI na China, 13% necessitou de diálise, o que bateu aqui em linha com a questão dos Estados Unidos. Lembrando que na China a gente teve uma incidência muito maior de VNI, o que acabou não tendo tanta VNI aqui no Ocidente, porque por ser um potencial disseminador de aerosol com risco de contaminação, a VNI foi muito menos utilizada aqui no Ocidente, por isso eu acabei colocando necessidade de ventilação mecânica aqui na China, tanto ventilação invasiva quanto a não invasiva. E aqui o estudo mais recente que tem nos Estados Unidos, né, quase 6 mil pacientes, a gente vai também fazer um comparativo. Ele pegou 5.700 pacientes hospitalizados por Covid-19, uma área envolvendo uma população de mais de 11 milhões de pessoas durante um mês de observação. E num momento temporal em que Nova York estava sendo responsável por mais de um terço, né, dos casos dos Estados Unidos, era o epicentro da pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos. E o objetivo desse estudo também foi acessar diferenças e desfechos dos pacientes graves. Bom, a média de idade nesse estudo aqui diz quase 6 mil pacientes, 63 anos. Aqui, como a gente pode ver, a população estudada foi prevalente de descendentes de africanos e população branca, muito pouco asiático, né? Diferente, obviamente, do que tivemos na China, e com incidência de obesidade com IMC acima de 30 de mais de 40%, tá certo? Então, uma população realmente diferente. Necessidade de ventilação mecânica de 12% em todos os pacientes internados dos que já tiveram desfecho reportado, incluindo que tiveram alta ou óbito, né? Quando a gente pega os pacientes críticos, essa taxa de ventilação mecânica foi para quase mais de 85%. Necessidade de diálise de 3,2%, sendo que nos pacientes críticos essa foi mais de 20%, né? Então, mostrando aqui que os pacientes críticos em ventilação mecânica tiveram alta necessidade de terapia renal substitutiva, e dos que necessitaram diálise, pegando esses números aqui, a gente pode ver uma mortalidade de mais de 95%, né? Todo paciente dessa coorte retrospectiva tiveram uma mortalidade de 20% dos que tiveram desfecho reportado até o momento. Como a gente pode ver, no momento da publicação ainda tinha uma quantidade muito grande, né? Mais de 3 mil pacientes ainda internados. E dos que necessitaram de ventilação mecânica, a mortalidade foi de quase 90%, né? Então, aqui, comparando esse estudo com o da China, né? Como aqui foi de todos os pacientes hospitalizados, vamos comparar aqui com essa tabela do lado esquerdo, que é a população geral do estudo do New England, publicado na província de Wuhan. A gente teve uma incidência de ventilação mecânica aqui menor do que 3%, aqui na faixa de 12% para quem teve desfecho reportado, e a necessidade de diálise aí mais de 4 vezes mais, né, do que a reportada no estudo chinês. Então, se questiona se, até por uma questão de cobertura de saúde, já conhecendo o risco de contaminação, se os pacientes acabaram procurando assistência médica, eles já procuraram por estar mais grave do que aconteceu no estudo chinês, ou se realmente seria uma diferença de desfecho e evolução baseada em questão genética, né? Comparando agora a China com a Itália, né? Tivemos essa publicação no JAMA da região da Lombardia, apenas de pacientes críticos, né? 72 hospitais dessa região, mais de 1.500 pacientes que foram admitidos na UTI por conta de Covid-19, também com o objetivo de acessar a diferença de desfechos em pacientes graves. A mesma média de idade do que foi visto na região de Nova York, no estudo de Nova York, a necessidade de ventilação mecânica beirando os 90%. Se a gente pegar, como ele não teve os dados de todos esses quase 1.600 pacientes para avaliar, ficou quase 300 pacientes aqui sem dados.
se a gente dividir essa ventilação mecânica pelo total de pacientes, seriam 72%. Então, a incidência de ventilação mecânica aqui na casa de 70% e 90%, né, bastante, comparado com o que foi visto na China, e com pacientes com necessidade de oxigenação também muito elevada, né? Você vê aqui a FiO2 bastante elevada, parâmetros ventilatórios com pressão de suporte bem elevada, o PIP elevado, né? Com trocas bastante ruins na faixa aí de 160. E esse estudo italiano, ele verificou 26% de óbitos, só que quase 60% desses pacientes ainda estavam internados na UTI no momento em que foi reportado o estudo. Então, com certeza, essa mortalidade aqui de 26% será ainda maior com o passar do tempo, né? Então, aqui comparando com o estudo chinês, né? A gente teve uma necessidade de ventilação mecânica bem elevada, comparando com o estudo chinês, e no estudo italiano não tivemos a comparação para os dados de terapia renal substitutiva para poder fazer essa comparação. Então, essa incidência maior de ventilação mecânica seria por realmente nós termos os pacientes mais graves aqui no Ocidente, ou também por um questionamento se foi adotado intubação precoce. Eu creio que pela mortalidade em curso, seria mais pela gravidade dos doentes mesmo, né? Aqui, comparando com o estudo chinês de paciente crítico, né, a gente pode ver que são pacientes igualmente hipoxêmicos, né? Sendo que os da UTI da China até mais hipoxêmicos do que os da UTI da Itália, né? E que na China nós tivemos 61% de óbito, só que 5% dos pacientes ainda estavam na UTI em ventilação mecânica, e o estudo italiano, um quarto dos pacientes em óbito, mas quase 2/3 dos pacientes ainda estavam internados em UTI em observação. Aqui a comparação com o Reino Unido, né? Aqui foi não é nem um artigo, né? O dados do sistema de saúde do Reino Unido que Daniel me mandou, envolvendo Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte, não envolvia Escócia. Era uma notificação do NHS relacionada aos pacientes que eram admitidos em UTI. Essa notificação acontecia meio que de forma compulsória. Em até 24 horas ele tinha que notificar o internamento desses pacientes. Em até 24 horas do desfecho também teria que ser reportado, né? Então, foi mais de 5.000 pacientes admitidos em quase 300 unidades de terapia intensiva. A maior parte, obviamente, está na região de Londres, né? E 53% desses pacientes já tinham o desfecho determinado no momento dessa publicação, né? Seja óbito ou de alta da UTI. E o legal dessa análise que eles fizeram é que eles fizeram um comparativo com outras síndromes virais não Covid-19 no período entre 2017 e 2019, né? Então, aqui, o que foi que ele mostrou? A idade média muito parecido com os pacientes com síndromes virais nos últimos 2 anos, né? O que chamando aqui a atenção, a prevalência de sobrepeso, obesidade maior na Covid-19 em comparação com as outras síndromes virais. E aqui também os pacientes internados no UTI tiveram eu diria assim, seriam pacientes com uma menor dependência, menor necessidade de dependência de ajuda externa, por pacientes que já não necessitavam de assistência, então pacientes mais rígidos em comparação com as outras síndromes virais dos anos anteriores. Como a gente pode ver, 60% aqui quase 70% necessitou de ventilação mecânica, maior do que das outras síndromes virais, né? A score de Apache de gravidade menor do que as outras síndromes virais, mas pacientes mais hipoxêmicos, né? A relação PO2-FiO2 de 120 em média, quando a gente compara com mais ou menos 140 das outras síndromes virais, mostrando que hipoxemia é importante marcador aí dessa nova síndrome viral do SARS-CoV-2. Aqui dos pacientes que tiveram desfecho reportado, então aqui quase 3.000 pacientes que tiveram desfecho reportado, faltando cerca de 2.000 pacientes que ainda estavam internados nesse momento da publicação. Então, a mortalidade desses pacientes foi de 51%, né, de todos que tiveram desfecho reportado, muito maior do que a mortalidade de 22% das outras síndromes virais. A incidência de mortalidade em pacientes sem comorbidades severas muito maior também do que das outras síndromes virais, mostrando aqui que está pegando mais pacientes rígidos, né, com menos comorbidades, e necessidade de ventilação mecânica e suporte dialítico muito maior dos pacientes que vieram a óbito pela Covid-19, quando a gente compara com as outras síndromes virais. Então, aqui, como eu já mostrei, a mortalidade de 51%, né? Necessidade de suporte ventilatório de quase 2/3 desses pacientes que internaram na UTI, necessidade de suporte de diálise em quase 1/5 desses pacientes, só que aqui suporte de diálise envolve, inclusive, os pacientes estágio 5, né? Que já estão em diálise crônica, mas
representou muito pouca parte dos pacientes que foram internados, né? E aqui em gráfico, mais ou menos o que eu estou mostrando, o suporte ventilatório avançado, 2/3 dos pacientes, e a necessidade de diálise em 1/5 desses pacientes. E aqui, quando a gente vai comparar, nessa mesma análise da Covid-19, desse estudo do Reino Unido, quando a gente pega os pacientes que morreram, 2/3 necessitaram de suporte ventilatório e 1/3 necessitaram de diálise, né? Desses pacientes que necessitaram de suporte ventilatório, 1/3 necessitou de diálise. E dos pacientes que morreram, 80% necessitou de suporte de diálise, né? E desses pacientes que estavam em terapia renal obstrutiva, mais de 90% estava necessitando de suporte avançado respiratório. E aqui eu fiz uma compilação, uma tabela comparando os dados dos pacientes críticos da China, Itália, Reino Unido e dos Estados Unidos. Como a gente pode ver, ventilação invasiva na China foi bem menor do que a gente está visualizando aqui no Ocidente, né? Necessidade de terapia renal substitutiva dos pacientes críticos, bem similar, mais ou menos em linha com o que foi reportado no Reino Unido e nos Estados Unidos. A mortalidade dos pacientes graves na China, que mais de 60%, né? Que eu já mostrei. O da Itália tem a questão de que mais da metade dos pacientes ainda estavam internados. E do Reino Unido, mais de 50% dos pacientes que tinham desfecho reportado foram a óbito. Dos que necessitaram de ventilação mecânica, aí, mais de 80% dos pacientes indo a óbito, tanto nos Estados Unidos quanto na China, um pouco menor no Reino Unido. Do que necessitavam de diálise, 80% dos pacientes indo a óbito na China, dos pacientes que tiveram lesão renal aguda na China, 80% dos pacientes foram a óbito, e do que necessitavam de diálise, em torno aí de 90%, mais ou menos em linha com o que a gente está observando aqui no Ocidente, com desfecho desfavorável. Aqui foi o único estudo que eu encontrei tentando vincular lesão renal aguda com algum desfecho hospitalar. Esse aqui foi o melhor estudo que eu encontrei, assim, uma coorte prospectiva, apenas uma rede envolvendo 3 hospitais, né? Pegou 700 pacientes internados com Covid-19 e tinha o objetivo de determinar a prevalência de lesão renal aguda e associar ela com outros marcadores de disfunção renal com a mortalidade, né? Então, foi o primeiro estudo a mostrar essa associação entre o envolvimento renal e o desfecho desfavorável de forma prospectiva. Dos pacientes que eram internados, que já tinham elevação da creatinina no internamento, menos de 10% desses pacientes tinham doença renal crônica. A necessidade de ventilação mecânica foi maior nesses pacientes que já chegavam com creatinina elevada. A incidência de lesão renal aguda foi maior nesses pacientes que chegavam com creatina elevada, ou seja, o paciente tinha maior risco de aumentar ainda mais a creatina durante o internamento, né? Mais de 3 vezes aqui que a gente pode ver. E a mortalidade hospitalar também foi maior em quem já chegava com a creatinina alterada. Aqui, como a gente pode ver, os pacientes que já chegavam com algum nível de disfunção renal tinham mais linfopenia, né? E uma coisa interessante que eles fizeram, eles observaram que os pacientes que já chegavam com mais disfunção renal tinham mais alterações no sumário de urina, tanto de proteinúria quanto de hematúria. E eu vou mostrar mais à frente que essa diferença aqui, eles encontraram piora de desfecho e mortalidade também. E ele citou que apenas 10% desses pacientes eram sondados na admissão, ou seja, essa alteração tanto de proteinúria quanto de hematúria não se poderia se justificar pela instrumentação da via urinária. Logo, poderia haver aqui uma questão até do dano direto do vírus sobre o rim. Aqui em gráfico que eu já citei, os pacientes que chegavam com creatina alterada na linha vermelha tinham maior incidência maior risco de evoluir com disfunção renal aguda, né, com aumento da creatina no internamento, do que os que chegavam com creatinina na faixa. Aqui é uma curva Kaplan-Meier para todos esses marcadores de função renal e também o sumário de urina. Ele mostrou que todos esses marcadores tiveram, quem chegava com proteinúria, hematúria, alteração de ureia, alteração na creatinina, evoluía com pior desfecho, maior mortalidade, sendo que o pico de creatinina e o desenvolvimento de lesão renal aguda foram os que tiveram maior associação com mortalidade. Aqui foi análise univariada, mostrando aqui que as alterações de proteinúria, hematúria e a intensidade da disfunção renal no decorrer do internamento estava associada a pior desfecho desses pacientes. E quando ele fez uma regressão multivariada ajustada para idade, sexo, severidade, comorbidades e linfopenia, mantiveram-se esses fatores os principais, os mais intensos relacionados com mortalidade, né? Sendo que lesão renal aguda menos intensa, né, no estágio 1, não teve associação com desfecho desfavorável de forma significativa. Então, ele concluiu, né? 5% dos pacientes desenvolveram lesão renal aguda, muito maior do que o 0,5% descrito naquele estudo chinês da província de Wuhan.
42% desses pacientes tinham doença severa, diferente dos 15% também do estudo do New England, e quando o paciente era internado com a creatina maior do que 1,3 ou desenvolvia uma lesão renal aguda, que digo 2, igual ou maior do que 2, no curso da hospitalização, esses pacientes tiveram uma mortalidade intra-hospitalar maior, mesmo quando você fazia ajuste com fatores confundidores outros. Então, a disfunção renal é um pior prognóstico, levou a um pior prognóstico, independente da apresentação clínica inicial desse paciente, e monitorar a função renal é fundamental, mesmo em pacientes com sintomas leves. Então, essa monitorização deve ser de forma cedo, né, breve e também frequente. Então, colocando naquele gráfico inicial, o que a gente tem de dados aqui até agora, a incidência de lesão renal aguda pelo SARS-CoV-2 parece ser um pouco menor do que a gente encontrou no SARS, né? E a mortalidade também mais ou menos em linha, está em linha com o que a gente encontrou no SARS no início dos anos 2000. Eu vou pular essa questão. E passando para a segunda parte aqui da apresentação, sobre quais seriam as recomendações de terapia renal substitutiva na pandemia da Covid-19. Né? A gente tem aqui a Sociedade Americana de Nefrologia, já manifestou um parecer relacionado a isso, né? E também uma equipe de Seattle já publicou as recomendações para esse manejo, porque a preocupação muito relacionada à incapacidade e limitação do sistema, envolvendo escassez tanto de recursos humanos quanto recursos materiais, inclusive até de espaço físico, né? Em relação à ocupação de emergência e leitos de UTI, e por conta dessa limitação dos acessos, né, dos profissionais de saúde às unidades COVID. E esse plano de contingência envolve aumentar a quantidade de máquinas de diálise contínua, prevendo uma necessidade maior de diálise nesses pacientes críticos, né? Alinhar com fornecedores possíveis necessidades futuras de insumos, né, como banho de diálise, dando até preferência para banhos com menor concentração de potássio, haja vista a necessidade da gente reduzir o tempo de diálise desses pacientes. Alguns também estão recomendando aumentar o estoque de resina e de diurético pela possibilidade de ter que tratar de forma mais conservadora uma parte desses pacientes pela falta de material, e conforme a necessidade, né, da necessidade de demanda, né, do aumento da demanda relacionada à oferta de produto, reduzir o tempo de diálise dos pacientes que internam em HD intermitente, né, aqueles pacientes que já estão em diálise e acabam internando por outra razão, não necessariamente estão na UTI, mas estão no andar e não teria equipamento para poder dialisar caso esses pacientes internem de uma forma, muitos numa mesma semana, né, no mesmo mês. Reduzir o tempo de diálise contínua com aumento correspondente da dose por hora para poder, por exemplo, uma máquina em diálise contínua que dura 48, 72 horas só consegue dialisar um paciente durante 2 dias ou 3 dias. Então, você reduziria o tempo de diálise para 12 horas ou 6 horas para conseguir, no mesmo dia, dialisar 2 pacientes ou até mesmo 3 pacientes, né? Dependendo da demanda. E até, conforme a Antônio Raimundo comentou, alguns centros já estão indicando diálise peritoneal aguda nos pacientes críticos que necessitam de diálise para poder conseguir manter insumos e material de diálise para os outros pacientes, né? Então, essa diálise peritoneal aguda deve ser evitada em pacientes que necessitem de pronação, né, pela simples questão racional do aumento da pressão intraabdominal. Eles citam também, no plano de contingência, a importância de você reduzir a exposição da equipe aos pacientes com Covid-19. Então, um enfermeiro que antes fazia uma diálise para cada paciente, colocar um enfermeiro para 2, 3 pacientes, né? Tentar dialisar o mesmo enfermeiro, esses 2, 3 pacientes, às vezes até de forma simultânea. Prolongar o tempo da diálise contínua acima de 72 horas, né? Que é a recomendação do capilar do fabricante, é até 72 horas, então poderia fazer essa questão também de expandir o tempo de tratamento e posicionar os equipamentos externamente ao leito, seja aumentando o tamanho da linha, no caso do equipamento da diálise contínua, para você não ter que ficar se expondo a equipe, a ter que entrar no leito, se vestir de EPI para poder manipular a máquina de diálise. A mesma coisa servindo tanto para ventiladores quanto para bombas de infusão, uma forma de proteção da equipe, né? A modalidade de diálise continua a mesma, a escolha a critério do nefrologista, baseado nos recursos que tem disponível, no expertise que ele tem da modalidade que ele está prescrevendo. É recomendado colocar uma dose convectiva, né? Apesar disso aqui é questionável, porque convecção, a dose convectiva de diálise retiraria mediadores inflamatórios. A gente está vendo que esses pacientes realmente são muito inflamados, né? E considerar CAPD e DPA no internamento de pacientes, né? Para reduzir a exposição da equipe de enfermagem e a demanda do equipamento de hemodiálise. O momento e as indicações de diálise são as mesmas das outras lesões renais agudas de paciente crítico que a gente está trabalhando, né? Que a gente continua trabalhando atualmente.
nada mudou, não tem nenhuma evidência para poder fazer diálise um pouco mais cedo do que já está indicado, né? E é recomendado também não iniciar novos protocolos, por exemplo, protocolo de citrato, algum outro protocolo de nefrologia, nesse momento de pandemia, sob o risco de aumentar erros relacionado a esse novo protocolo, dificuldade de treinar a equipe, né? A telemedicina deve ser utilizada de forma remota para evitar o contato do staff dos profissionais com os pacientes com Covid-19, né? E isso aqui é importante, considerar a contratação de staffs adicionais, já que a gente vai ter um aumento da oferta, aumento da demanda de leitos, né? Aumentando até a quantidade de leitos de UTI, que no hospital que a gente trabalhava com 10, 20 leitos, está trabalhando com 30 leitos de UTI, e a equipe de enfermagem, principalmente, ficando doente e afastada, a gente tem esse aumento da relação, então ele sugere a contratação de staffs adicionais, até teve gente que recomendando contratar perfusionistas para poder tocar o manejo de hemodiálise, treinamento de profissionais de outros setores que não da nefrologia para poder conseguir instalar hemodiálise e diálise peritoneal, né? E o descarte de 100% de todo o material utilizado em pacientes com Covid-19. Aqui eu achei interessante uma publicação de um hospital em Nova York que eles fizeram um plano de contingência de diálise peritoneal aguda. Então, eles adotaram um plano que, quando tiverem quase mais de 3/4 da capacidade máxima deles poderem suprir hemodiálise, todos os pacientes novos admitidos em DRC poderiam ser migrados para diálise peritoneal, e os pacientes novos de lesão renal aguda seriam indicados também migrar para diálise peritoneal, né? Obviamente seriam excluídos pacientes que não tinham perfil de diálise peritoneal ou que tivessem alterações metabólicas de urgência, potássio alto, importante acidose metabólica, necessidade de promação. E qual é o racional deles? As vantagens disso é porque a diálise peritoneal tem uma questão de treinamento muito mais fácil, é basicamente técnica de esterilidade, né? Do que o treinamento de instalação de hemodiálise é muito mais complexo. Até então, eles não tinham déficit de equipamento material de diálise peritoneal, então, por isso que eles raciocinaram de fazer essa transição dos pacientes que estavam sendo internados. A instalação da diálise de uma cicladora de diálise peritoneal é muito rápida, envolvendo, às vezes, menos de 15 minutos, né? E, no caso, até de falta da cicladora, esses pacientes poderiam ser transicionados da diálise automatizada para a diálise manual, né? E aqui uma carta também acho que foi da Clinical J, basicamente sobre essa publicação do New York Times, né? Muitos estavam com medo de ficar faltando ventilador devido a essa demanda dos pacientes críticos na UTI com hipoxemia, e eles se confrontaram com falta de equipamento de diálise, né? Então, o que essa equipe aqui desse hospital de Nova York fez? Eles estavam com receio muito grande, inclusive, de faltar material para diálise peritoneal, né? E eles estavam com um déficit também da equipe de enfermagem, que estava ficando doente ou até mesmo sendo afastada no contexto da pandemia da Covid-19. Então, eles compraram essa máquina Tablo, que eu nunca nem tinha ouvido falar, mas quando eu fui pesquisar, é de uma startup da equipe da Califórnia, no Vale do Silício, uma máquina de diálise mais ou menos assim, como se fosse do tamanho de uma cervejeira, de uma adega de vinho, né? Que facilmente transportável e que é muito interativa a forma de você conseguir instalar diálise. Então, ela tem uma interface de uso muito fácil, né, de fácil uso, com treinamento simples, com menos de 2 semanas, você conseguiria fazer esse treinamento de uma forma muito prática. Essa máquina de diálise consegue fazer de 30 minutos a 12 horas de diálise sem necessidade de troca do suprimento, podendo fazer até uma diálise contínua de 24 horas se você conseguir trocar o equipamento do banho, né? Ela já tem um sistema de purificação de água integrado, então ela pode ser extensiva para uso em locais em que a diálise não estava inicialmente planejada, por exemplo, não tinha ponto de água filtrada ou algo do tipo. Fácil mobilidade, né? Poder ser empurrada para outros locais, então fácil deslocamento. E uma coisa muito legal também que seria a automação de bolos de salina, que eu acho que é o sonho da enfermagem, de não precisar ficar indo ao leito direto para fazer bolos no paciente que está sendo dialisado, por exemplo, sem heparina. Você consegue automatizar e programar uma máquina muito automatizada, essa máquina da Tablo. E tem esse estudo aqui que foi feito por alguns grandes serviços, né, da Cleveland Clinic, da Universidade de Stanford e Palo Alto, na Califórnia, em que o custo do tratamento através dessa máquina, dessa startup, foi muito menor do que, por exemplo, uma diálise contínua por uma máquina convencional ou de uma diálise intermitente. Aqui eu estou falando de um custo de uma diálise tipo SLED, né, intermitente e prolongada, mostrando que a questão financeira também aqui
favoravelmente a essa possibilidade de adaptação, né? E aí, para encerrar, eu trago essa frase aqui de um gestor caçador de talentos, né? Que ele bota que, no momento, com essa questão da pandemia, a principal habilidade que a gente tem que desenvolver agora é a adaptabilidade, que é exatamente o que a gente está vendo nos grandes centros que estão tendo problema de contingenciamento, de falta de material, estão se adaptando para continuar ofertando o tratamento que os pacientes precisam nesse momento, né? Então, aprendendo muito nesse novo cenário. Pronto. Bom, muito boa a apresentação, Antônio Raimundo e Lucas, obrigada pela revisão aí, pela essa amostragem aí, né, e essa comparação dos dados chineses, italianos e americanos, né, com o que a gente está vivendo atualmente. Infelizmente, a gente ainda não tem um dado brasileiro sobre essa prevalência de lesão renal aguda, né? Eu acredito que, de repente, em algum momento, isso vai acontecer, né? Eu não sei, eu não estou vendo aqui ninguém com a mãozinha levantada, mas eu tenho algumas perguntas, eu não sei se Daniel também tem alguma pergunta. Na verdade, eu tenho uma pergunta para todo mundo, né? Apesar da gente ter visto alguns estudos falando sobre ativação endotelial, a gente não tem visto muita manifestação, eu posso estar até enganada, né? Daniel, que tem visto os casos mais graves aí na UTI, e ele tem 2 amostragens de UTI diferentes, com perfis de pacientes diferentes. Mas essa ativação endotelial que implicaria, assim, numa microangiopatia trombótica, que a gente visse de forma mais evidente, assim, não nos parece ser, né? O que a gente está acostumado a ver, aquele paciente com ativação endotelial e uma microangiopatia trombótica com uma anemia, uma plaquetopenia. A gente viu que a incidência aí de plaquetopenia é baixa até. Eu não tenho visto, acho que talvez fosse ver mais hemorragia alveolar ou mais disfunção hepática e uma disfunção renal com uma proteinúria, uma hematura mais evidente, a gente não tem visto, né? Você tem visto, Antônio Raimundo, Daniel, Lucas, a gente não tem visto essa manifestação. Apesar de ter essa relação de ativação endotelial, a gente não tem visto, né? Isso, não sei. O que é que vocês acham? Daniel, primeiro. Para lá. Bora lá, pronto. Carol, assim, a gente sabe que o principal problema, né, a coronavírus é uma doença que é muito sistêmica, e é isso aí que o Dr. Antônio Raimundo explicou muito bem na aula dele, né? Você tem uma ativação muito importante, essa tempestade de citocinas, uma ativação importante, inflamatória, e a gente sabe que a coagulação, né, o sistema de coagulação, ele tem uma intrínseca relação com a parte de citocina, essa parte inflamatória. Então, é lógico pensar que uma ativação inflamatória exacerbada leva a um estado de hipercoagulabilidade. A gente não tem notado realmente, assim, não é alguns trabalhos que eu li recentemente, quando você pega esses pacientes e você bota a fazer tromboelastograma, você percebe que esses pacientes eles têm realmente um estado de hipercoagulabilidade, tanto que isso vem, o pessoal na França, o pessoal na Itália, eles têm feito o que a gente tem falado de uma profilaxia estendida, né? Esses pacientes eles têm tomado doses mais altas da profilaxia, a dose mais alta de Clexane, 40 mg 2 vezes ao dia, 60 mg 2 vezes ao dia, de acordo com o IMC, de acordo com o risco que ele tem de desenvolver trombose, porque realmente embolia pulmonar, trombose, a gente tem visto bastante. Lá na cardiopulmonar, a gente tem uma amostra de 2 pacientes, a gente tem poucos pacientes que estiveram na UTI, mas dos poucos pacientes, 4 ou 5 que passaram por lá, 2 tiveram embolia pulmonar. Lá no São Isabel, eu peguei um paciente que teve alta da UTI, esse paciente depois ele retornou com embolia pulmonar. Então, a gente tem visto uma incidência muito maior de trombose. Então, se tem indicado realmente fazer essa profilaxia estendida. Quando você olha na parte renal, até pegando aí essa questão do rim, o rim ele sofre lesões aí por vários fatores, como o Dr. Antônio Raimundo falou, seja por conta da questão inflamatória sistêmica, seja por conta de infecções secundárias, crosstalk, lesão por ventilação, mas você também tem a agressão do vírus, e a gente não sabe muito bem qual é o papel, né? Ele pega muito ali o túbulo proximal, parece que é o local onde tem mais expressão
os receptores de enzima conversora 2 e TMPRS, assim como o podócito. Agora, quando você pega, tem um estudo interessante lá da China também, quando ele fez necrópsia, acho que teve 26 pacientes que fizeram necrópsia, e eles foram ver os achados renais. Ele descrevia isso aí, muita necrose, muita lesão tubular, mas ele não via vasculite, ele não via nefrite intersticial, como alguns vírus podem dar, ele não via nenhum achado de microangiopatia trombótica, não era comum realmente esses pacientes terem. Mas o que chamava atenção nessa estado de necrópsia, uma coisa interessante, é quando você pega para poder ver esses 26 pacientes que tinham lesão renal, todos tinham lesão renal na necrópsia, boa parte deles não tinha, quando você olhar os marcadores lá de ureia, de creatinina, não tinha alteração de marcadores de ureia e creatinina, levando a gente a sugerir que provavelmente existe uma lesão renal subclínica, e como o Lucas falou, né, a hematura, a presença de hematura, a presença de proteinúria, isso por si só já está associado com desfecho pior e com maior risco de mortalidade. Então, assim, eu não sei se faltam marcadores diferentes de ureia, do que a ureia da creatinina, que a gente precisava ter mais na mão para poder a gente ver melhor isso aí. Talvez o sumário de urina, talvez botar aí, não sei se a gente começa a pedir sumário de urina para esse pessoal aí para poder a gente testar. Realmente não está sendo minha prática pedir sumário de urina, mas eu estou pensando em começar a pedir. Mas é isso, cara. A gente não tem visto muita microangiopatia trombótica, também no rim, nos achados das biópsias, das necrópsias, não tem realmente. Mas é uma doença que realmente ela é muito protrombótica, a gente tem visto muita embolia e os protocolos hoje recomendam fazer uma profilaxia estendida. A gente tem feito sistematicamente aí doses mais altas de clexane, doses dobradas de clexane para poder fazer prevenção. Mais um acometimento do sistema venoso, né? Mais do que efetivamente do sistema arterial, né? Esses episódios trombóticos. Você chamou atenção para esse tema, né? Qual seria um marcador precoce, ou não precoce, mas talvez um marcador seja bioquímico ou de um evento clínico que seja para a gente muito indicativo de que aquele paciente vai ter uma ira mais grave. E aí é uma pergunta para Lucas. Lucas, se a gente pudesse pegar, como você mostrou muito bonito naqueles gráficos do artigo, provas inflamatórias, quer seja um DHL, uma ferritina, um PCR, uma linfopenia grave, ou seja, marcadores de provas inflamatórias, ou a síndrome respiratória aguda grave, né, que necessita de ventilação mecânica, né, que a gente acaba enxergando nos artigos como aqueles pacientes que vão para a ventilação mecânica e precisam de altas doses de oxigênio. Talvez dessas duas situações clínicas, qual aquela que a gente vai talvez ficar mais atenta como um possível marcador para a insuficiência renal aguda? Pergunta difícil, hein? Infelizmente, assim, não tem um marcador diferente do que a gente já tem atualmente, né? Que é a nossa creatinina. Acaba que é o único marcador, assim, pelo menos é o que a gente mais conhece para poder trabalhar. E, como o estudo mostrou, o paciente já chegando com ela elevada, e isso daí, independente de qualquer outro fator, já estava associado a pior prognóstico. E quem elevava durante o internamento, né, também associado a pior prognóstico. Dos marcadores inflamatórios que eu mostrei naquele gráfico, ali a ferritina já estava elevada nos pacientes com pior desfecho desde o começo, desde o D1, desde o primeiro dia. Então, mostrando ali que esses pacientes provavelmente já estavam mais inflamados, já tinham doença mais grave desde a admissão, mesmo que ele não tivesse sintomas de maior severidade a princípio, né? Então, porque aquele gráfico ali foi feito dos pacientes que foram hospitalizados, não em UTI, né? E precisaram se hospitalizar, foram para o hospital, não foi admissão de UTI. Então, aqueles outros de troponina, interleucina 6, você vê que ele ia aumentando ali, basicamente a partir da primeira, segunda semana. Então, ele não aumentava e aquilo, e o marcador em si era o responsável pela evolução do paciente. Provavelmente o paciente estava evoluindo mal, e por isso que a troponina dele foi aumentando como marcador, né? De forma indireta de maior gravidade. Carol, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Voltando à sua pergunta, que Daniel colocou aqueles dados da necrópsia que realmente são muito interessantes, é muito lógico procurar
síndrome hemolítica urêmica, né? É muito lógico a sua pergunta. E realmente o pessoal procurou e não achou. Tanto que queriam usar os Solaris, né? A eculizumab. Agora, tem umas coisas. Ela tem uma endotelite. Você tem um subgrupo de pacientes que tem SAF. Então, por exemplo, eu acho que aí na cardio, paciente que tiver dedímero alto, a gente devia, não custa nada, né? Procurar anticorpo antifosfolípido, que pode ser um marcador. Parece que o LDH mais alto aumenta, tem mais insuficiência renal quem tem o LDH mais alto, né? Então, assim, eu acho que é um conjunto de coisas, como o Lucas mostrou. É um filme, né? É um filme. Ferritina, não teve esse marcador que o pessoal está usando muito de inflamação, pelo menos quem estava vendo muito no Aliança, isso. Tem um PCR e tem outro, como é que o pessoal está usando? Calcitonina. Calcitonina, eu acho. Não acharam muita... Muito não. Exatamente. Não, exatamente. Então, é isso aí, Carol. Agora a pergunta se é difícil, porque a gente não tem um bom marcador, na verdade. Exato. Não, na verdade, eu acho que nós temos que ficar alertas é o seguinte, aquele paciente que chegar com mais marcadores inflamatórios, né? São aqueles pacientes que tendem a ficar mais grave, quanto maior a intensidade da citocina storm, né? A tempestade de citocina, mais tem chance desse paciente evoluir para uma síndrome respiratória aguda grave, né? Então, esse crosstalking que vem pulmão, rim e, consequentemente, talvez alterações hemodinâmicas que também permeiam esse paciente, é aquele paciente que vai ter mais chance de ter ira, né? E aí a gente constrói esse filme desse paciente mais grave, né? É o paciente que, obviamente, ele não se apresenta de um dia para o outro, né? Ele vai se apresentando dia a dia para a gente, né? E tem que olhar a pele deles. Tem umas lesões de pele que parecem umas vasculites também. Hoje eu vi no Twitter daquele professor alemão que eu gosto muito, John Anders, Hans Joachim Anders, umas lesões de pele muito esquisitas. Tem racha, tem tudo, mas tem umas lesões que parecem vasculite de membros. Entendeu? É uma doença diabólica. Viu? Vale a pena ver lesões de pele. Deixa eu lhe dizer outra coisa. Em relação a essa hipercoagulabilidade ou essa descoagulabilidade, vamos dizer assim, que a gente possa dizer que tem uma descoagulabilidade, tem essa publicação do Jasne recente também, que chama a atenção que aproximadamente 20% dos pacientes de uma coorte que ele pegou lá, acho que tinha 100 e poucos pacientes, tinham alargamento do TTPA, né? Sugerindo a presença do anticoagulante lúpico, e não pacientes que tinham outras doenças autoimunes, não. Então, chamando atenção para isso mesmo, né? Que na verdade não é uma tendência a sangramento e hemorragia e talvez uma tendência a... Isso CVD não é uma coisa que parece comum também, não, viu? Não. É um outro estado protrombótico não relacionado ao CVD. Você não vê muita alteração de plaqueta, não vê muito alargamento de TP e TCPA. E isso eu acho USP, né? Com os dados da USP, eles têm 900 leitos de Covid, 300 leitos de UTI e estão fazendo necrópsia. Eles foram quem fez mais necrópsias no mundo de H1N1. Esse é mais assustador para fazer necrópsia, mas eu estou curioso com os dados lá deles, porque com certeza eles estão fazendo necrópsia, né? Com relação, Lucas, às medidas e planos de contingência que você colocou, né, que colocou muito bem, a gente ainda não tem, obviamente, agregado todas essas recomendações a portarias ou normas técnicas, né, como a gente... da Anvisa, como existem normas técnicas da Anvisa que regem as regras de diálise, né, principalmente das clínicas de terapia renal substitutiva, a gente ainda não tem isso agregado numa norma técnica específica, né? A gente já tem essas recomendações de boas práticas, tanto da Sociedade Americana de Nefrologia, como também respaldadas pela Sociedade Brasileira de Nefrologia também, né? E você colocou muito bem todas as recomendações dos planos de contingência, e nesse artigo que a gente viu hoje, esse do Bronx, eles também fizeram coortes de Covid para dialisar os pacientes, né? Então, eles tentaram abrir uma ala em que eles pudessem colocar 2, 3 pacientes dialisando ao mesmo tempo, né? Para poder diminuir
o número de técnicos e enfermeiros, né, para As clínicas estão fazendo muito, acho que no último turno, né? Estão colocando os pacientes Isso. para realizar no último turno, que normalmente está mais vazio, tanto de funcionário quanto de outros pacientes, né? Concentra ali e provavelmente acho que devem expor os mesmos funcionários, né? Assim, para fazer essa diálise nos turnos. Não deve ficar alternando quem dialisa os pacientes de manhã é o mesmo que dialisa da noite. Então, acho que estão trabalhando com esse racional. E em Entendi. relação à parte de contingência, assim, a questão da diálise peritoneal, acho que é algo que tem que ser já ficar como plano de backup, porque a gente tem acesso a isso, a gente tem um material, provavelmente deve ter um estoque de material que deve ser muito mais difícil de acabar do que o de diálise contínua, por exemplo, porque os pacientes em diálise contínua, não só Covid estão fazendo diálise contínua, né? O paciente continua infartando, continua infectando por outras razões, então a gente pode ter um aumento de demanda a mais, um plus, né? E a diálise peritoneal, como citou ali no artigo, é assim, fácil de treinar. Tanto que eles estão treinando pessoal técnico de enfermagem, outros enfermeiros de outras não unidades de nefrologia. Esse treinamento é fácil. A única ciência que tem é técnica de esterilidade, que o profissional que já trabalha no hospital já sabe, boa parte dessa questão da técnica de esterilidade, né? E mesmo faltando máquina, né, ele pode continuar fazendo diálise peritoneal, que não existe, por exemplo, para hemodiálise. Não tem como você fazer uma hemodiálise sem máquina, né? E a diálise peritoneal tem essa opção. Ô, Lucas, qual seria uma recomendação que você acha que pode ser prudente? A gente viu aquela recomendação americana que quando chegou a aproximadamente 75% da demanda de TRS dentro do hospital, né, que caminhava para a hemodiálise. E aí eles disseram assim, chegamos em 75%, a partir de agora vamos avaliar caso a caso e pensar naquele caso que seja perfil para diálise peritoneal, a gente caminhar para diálise peritoneal. O que você acredita? Você acredita que a gente talvez chegue nessa mesma proporção para a gente começar a recrutar aí nossos colegas enfermeiros? Eu estou vendo que a gente tem vários colegas enfermeiros na sala, né, que são enfermeiros intensivistas, né, e que tem toda essa formação para diálise, para hemodiálise, seja intermitente, contínua e para diálise peritoneal. Que estratégia você imagina que a gente poderia ter com relação a isso, né? Não tem um número mágico assim para essa questão, até porque está todo mundo aprendendo. O que eu acho que, pelo que eu vi nas inscrições de Nova York, a boa parte da preocupação de quem fez enviou essas cartas para esses artigos era mais déficit de equipe de enfermagem. A preocupação deles era muito maior no déficit do funcionário, do enfermeiro, para poder fazer a diálise, né? Claro que o equipamento também, o banho e tal, mas a preocupação maior é essa questão do déficit do material humano, né? Muito assim, nem do material físico, justamente porque teve um aumento da demanda de leitos, assim, onde tinha 10 UTIs, passou a ter 20 leitos de UTIs, onde tinha 20, passou a ter 20, 30, 35, e a quantidade de enfermeiro para suprir isso foi muito menor. Então, teve um aumento de necessidade de diálise com menor quantidade de profissional. A preocupação dele estava relacionada a isso. Então, assim, além de 75% de capacidade de fazer a hemodiálise, a gente tem que ver a questão dos nossos funcionários, né? Nós temos a equipe de quantos profissionais a gente tem disponível para poder conseguir instalar a diálise, seja no andar, seja na UTI, né? Aqui no nosso serviço, os nossos enfermeiros estão treinados e capacitados para instalar tanto prisma, quanto hemodiálise intermitente, quanto diálise peritoneal. Lá nos Estados Unidos é um pouco diferente. Lá, a diálise peritoneal e hemodiálise é instalado pelo enfermeiro da nefrologia, né? Não é o enfermeiro intensivista que faz isso, né? Ele pode até tocar a diálise, que normalmente não é o que acontece, mas ele não tem um treinamento para poder fazer essa instalação da diálise convencional, da SLED, né, na máquina convencional. Ele sabe só apenas da contínua. Aqui é nossa situação um pouco diferente. Nossos enfermeiros de unidade fechada, eles sabem instalar toda e qualquer modalidade de hemodiálise e também diálise peritoneal, né? Aí a gente tem que fazer essa conta também dos nossos funcionários. Isso é importante, Lucas. Eu tenho aqui levantado aqui, tem alguns desafios, né, que eles botam na questão do paciente com insuficiência renal aguda, né? A questão da hiperinflamação do estado procoagulante é um desafio. Na hora que eu falei de coagulação, eu esqueci de falar que existem diversos relatos aí, literatura que os
filtros eles coagulam mais do que o Sim. habitual. E eu estou vivendo isso lá no Santa Isabel. Sim. Os pacientes eles têm botado diálise com 3, 4 horas, mesmo usando solução de heparina, os que estão coagulando. Então, a gente não teve problema na cardioconscitar, mas aquele paciente rodou lá 72 horas sem problema, vamos ver com esse outro aí. Mas isso é um problema importante, o aumento do consumo de filtros, os filtros estão perdendo, está trocando catéter lá, todo dia tem troca de catéter do mesmo paciente, isso é um problema importante. A questão dos recursos é uma questão importante, né? Seja por falta de máquina, por questão de insumos, mas o ambiente, né, como você falou, não sei, espero que não seja o nosso caso, mas as pessoas estão tendo que montar UTIs em locais que eram enfermarias, então ambientes completamente diferentes, e equipes que estão realmente não habituadas com o método. A gente tem uma equipe hoje da terapia intensiva que realmente é altamente especializada, mas é uma equipe limitada. A gente, não sei se na hora de uma expansão a gente conseguiria ter gente apta para poder fazer esse tipo de modalidade, essas modalidades de tratamento. Fora, sem contar as perdas que a gente vem tendo no dia a dia, né? Pessoas que estão sendo afastadas todo dia por conta de contactantes com doença, com que contraíram a própria doença, né? Outras coisas que você precisa levar sempre em consideração, o aumento do estresse, né? As pessoas estão estressadas, são aqueles EPIs, estão ali dentro daquele EPI preso ali o tempo todo, sem conseguir beber água, sem conseguir se alimentar, sem conseguir ir no banheiro, tá bom? A questão, isso pode, esse estresse, atrapalhar realmente a equipe no conhecimento, na agregação na agregar novos conhecimentos e na hora de, talvez você possa ter um pouco de resistência da equipe, então, na hora de entrar um novo protocolo, porque a pessoa está estressada, estão cansados, estão estressados, estão trabalhando no limite, e é isso que está se relatando, né? Essa dificuldade de treinamento por conta disso. Então, mais do que nunca, talvez a solução para tudo isso aí é trabalhar em equipe mesmo e praticar resiliência. Acho que enfermeira Sara, acho que é a enfermeira Sara, né? Colocou aqui, desde já, vocês identificam algum legado do Covid na prática clínica da nefrologia? Eu acho que o maior legado da gente precisa ser aquela frase de Lucas, que ele terminou a aula dele. Eu acho que esse tem que ser o maior legado, não só para a nefrologia, mas para todas as especialidades, né? A capacidade da gente aprimorar o trabalho da gente em conjunto, a se adaptar, né? A tentar reduzir isso que Daniel já chamou a atenção, a todo esse estresse que permeia a prática, que passou a ser um estresse não usual, né? Que a gente não estava acostumado. Então, eu acho que essa capacidade de adaptação. Alguém vê algum outro legado que a gente vai levar desse Covid? É a questão, né? A nefrologia americana, né? Sempre foi muito de diálise contínua em paciente crítico, né? Hemodiálise, e da hemodiálise contínua no paciente crítico, diferente, por exemplo, do intensivismo europeu, francês, né? Que faz muito diálise convencional e até diálise peritoneal também. Diálise peritoneal é mais forte na França. Então, eu creio que os americanos vão ter uma experiência, espero que boa, com a diálise peritoneal em paciente agudo. Acho que esse legado talvez fique aí como diálise peritoneal para os pacientes que chegam com disfunção renal aguda, né? Não aqueles graves com SARA, que nem eu comentei, né? Porque esses pacientes têm risco de ser pronado, tem que perder mais líquido de uma forma mais acurada, mas eles vão ver que é possível sim fazer diálise peritoneal na lesão renal aguda em boa parte dos pacientes internados na UTI, né? Acho que vai ser um aprendizado bom que vai ficar. Exato. Nós temos outra pergunta aqui, enfermeira Ana Amélia, perguntando: existe, Lucas, a possibilidade da gente conseguir concentrar soluções de diálise? Como fazemos com as drogas vasoativas, a fim de reduzir a necessidade de troca dessas soluções, né, a manipulação da máquina? Eu entendi a pergunta. É o que eles recomendaram fazer, assim, por exemplo, na diálise contínua, você poderia fazer um fluxo maior para diminuir o tempo da diálise, mas isso fatalmente levaria a essa necessidade de maior manipulação, porque as bolsas vão acabar mais rápido, né, com o aumento dos fluxos, e a manipulação iria aumentar. Sobre a questão de evitar manipulação propriamente, né, a gente evitar que o enfermeiro fique indo lá e ficando trocando bolsa, instalando novas bolsas na diálise contínua, eu não consigo pensar assim uma forma de minimizar. Por exemplo, o ideal seria só usar aqueles extensores para colocar fora do leito, né? Talvez aí teria que mudar a questão da máquina.
a máquina teria que se adaptar já colocar, por exemplo, 2, 3 bolsas de uma vez só, né? E você não precisar ficar instalando e desinstalando uma bolsa para poder instalar outra. Entendi. Eu consegui enxergar dessa forma. Sobre a máquina que eu mostrei da startup, né? Eu achei muito interessante o fato de que a máquina consegue fazer 12 horas de diálise sem precisar nenhuma manipulação a mais. Você instala ali rapidamente, coloca, Isso é legal. e dependendo do fluxo que você coloca, ela vai até 12 horas. Então é como se fosse uma diálise super estendida, né? Se você colocando o set mais uma vez, uma manipulação, você consegue fazer 24 horas de diálise. Tanto que essa máquina eles idealizaram para poder fazer diálise em casa, né? Para a pessoa mesmo conseguir fazer a própria diálise. Tem uma foto que ele pega o cano da máquina e coloca na pia. Como se, não consegui ler para poder entender, mas parece que ele pega a água de casa, entra na máquina, que é filtrada pela própria máquina e serve como banho, né? Então, assim, super adaptável e com pouca manipulação, bem prático, né? É isso. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Carol? Estou ouvindo, Antônio Raimundo, pode falar. Não, eu acho que também uma coisa que é um legado, assim, mas vai ser para toda a nefrologia, mas a gente, esse trabalho que você mandou, a dificuldade que eles tiveram em fazer, o treinamento da equipe de enfermagem, e a gente hoje faz diálise peritoneal em qualquer unidade da cardio, e hemodiálise também. Então, eles tiveram que instalar o plumbing, né? Eles tiveram que botar tubulação em tudo que é lugar para fazer diálise, coisa que institucionalmente a cardio já tem, né? Então, eu acho que a gente está... Assim, eu tenho uma tranquilidade com a cardio nesse aspecto da gente estar mais preparado, entendeu? Para migrar, se tiver uma situação do SUS requisitar leitos, que é algo que pode acontecer com a gente, né? Tem se falado em umas loucuras aí de fila única, não sei o quê, mas então acho que a gente está mais ou menos preparado para algumas contingências. Uma possibilidade interessante também que a gente tinha discutido com o Lucas é a gente pensar talvez nos plantões dos enfermeiros, né? Sempre pensar tanto nos grupos de enfermeiros de plantão, seja na UTI cardíaca, na UTI Covid, ou na SEMI, ou na enfermaria, pensar de ter sempre, talvez, um enfermeiro lá de referência, vamos dizer assim, um enfermeiro de referência do plantão para pacientes dialíticos ou possivelmente dialíticos. Seria uma forma da gente já ir deixando sempre uma pré-referência, vamos dizer assim, né, desse enfermeiro para ser o líder, vamos dizer assim, de terapia renal, né? É uma ideia também, para ser estudado e para ver se é viável, né, com os nossos colegas. É isso, pessoal. Mais alguma consideração? Antônio Raimundo, Lucas, Daniel? Não? Então, vamos encerrar o fórum. Muito obrigada a todos vocês, obrigada aos nossos colegas que assistiram, Antônio Raimundo, obrigada Daniel, obrigada Lucas. Obrigado a vocês aí. Obrigado. Vamos caminhando e juntos. Estou com saudade. Um abraço a todos. Beijo. Abraço. Tchau. Valeu.